Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá começando o AB1 dessa quinta-feira, dia 26 de junho, 11 horas e 48 minutos. Estamos convidando você para que a gente fique junto aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região e pelo Globoplay também. Simbora dar uma olhadinha no tempo aqui em Caruaru e saber o que diz a previsão para essa quinta-feira. Porque o dia deve ser assim, ó, de sol entre nuvens, com momentos de céu nublado e de nebulosidade à noite. Nesse momento, a temperatura está marcando aí 25 graus e a mínima não deve passar dos 20. E aqui no AB1, a gente vai trazer atualizações sobre aquele caso do delegado que atirou em um morador de Fernando de Noronha durante uma festa. Você lembra desse caso, não é? A gente tem essas imagens, as imagens do momento do crime que chocou o estado inteiro. O momento da abordagem do delegado e toda essa cena de violência. E olha, o policial virou réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado e omissão de socorro, hein? A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra o delegado Luiz Alberto Braga e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco para você. Ayali Guimarães e Joel Almeida estão com a gente nessa edição. Então vamos saber quais são os principais assuntos do nosso portal nessa quinta-feira também, porque teve capotamento na BR-104 aqui em Caruaru. Não é isso? Ayali, um bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a AB1 de hoje. Um capotamento na BR-104 aqui em Caruaru. No carro estavam 5 pessoas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista. As vítimas foram socorridas e daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse caso. Almir. Ok, Ayali. Joel vai trazer informações e orientações muito importantes sobre o Pix automático, porque existem algumas perguntas, não é? Do tipo, será que pode ser cobrada alguma taxa nesse modelo de transação financeira? Bom dia, Joel. Bom dia, Almir. Um bom dia a todos. O Pix automático ele vai funcionar de forma programada, bem parecido com o débito automático. O que muda é que o cliente ele precisa avisar o banco, autorizar e ele não vai precisar pagar nada. Mas os estabelecimentos comerciais que querem adotar esse modo de pagamento, de recebimento, eles vão precisar pagar uma taxa ao banco responsável. Daqui a pouco a gente explica tudo sobre essa nova modalidade do Pix. Eu volto contigo, Almir. Muito bem, Joel e Ayali, até daqui a pouquinho. E olha, pessoal, também nessa edição a gente vai falar sobre a situação dos familiares que têm parentes internados no Hospital da Restauração lá no Recife, hein? Muitos deles são parentes de pacientes que saem aqui do interior. Eles dormem do lado de fora dessa unidade de saúde. Você já pensou que situação absurda é essa? Muitas vezes essas pessoas ficam deitadas sob as marquises em pedaços de papelão. A gente vai falar sobre esse assunto grave daqui a pouco. E no nosso consultório dessa semana, vamos falar sobre doenças alérgicas. Nesse período mais frio, crescem as queixas sobre crises de rinite e de sinusite também. É aqui no seu AB1, no AB Saúde de hoje. O inverno, principalmente aqui em Caruaru, né, que o clima fica bem frio, então eu sofro muito, mesmo fazendo toda a questão preventiva, evitando ambiente com mofo, ambiente com ácaro. Aquele espirro sem fim, aquela coceira terrível no nariz e as corizas, né? Então acaba ficando muito associado os dois. Então Priscila Martins vai abrir o nosso consultório de hoje com as perguntas das nossas telespectadoras e dos nossos telespectadores. Né, Priscila? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Isso mesmo, olha, gente, 35% da população mundial sofre com problemas, doenças respiratórias, alérgicas. E essa época do ano há uma reclamação maior das pessoas, né? Então, dores de cabeça, na região da face, tudo isso incomoda bastante. Daqui a pouquinho a gente já está aqui no consultório, na recepção
do consultório da doutora Thaisa, que daqui a pouquinho ela vai nos receber e vai então responder as perguntas dos nossos telespectadores que têm dúvidas sobre o assunto. Será que tem alguma maneira de amenizar? Porque a gente sabe que sinusite, por exemplo, é uma doença crônica, né? Mas será que tem alguma maneira de amenizar, de passar bem por essa fase fria aqui da cidade, de onde você está assistindo? Então, já a gente responde essas perguntas. Até já, Almir. Joia, Priscila, joia. Até daqui a pouquinho. E Leonardo Costa vai contar tudo sobre um festival de cinema em Garanhuns. É a força da sétima arte, lá no Agreste Meridional. Bom dia, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na B1. Olha só, serão 4 dias de programação gratuita no Sesc Garanhuns e o público vai contar com a exibição de mais de 40 curtas, além de um filme especial e muita discussão sobre cinema. Este ano, na 3ª edição, o pessoal traz aí o tema Territórios. Então tem muita programação para acontecer, daqui a pouco eu volto com mais informações, porque eu conversei com o coordenador geral deste evento. Almir. Muito bem, Leonardo, está combinado. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho vamos falar sobre a reclamação dos moradores de um residencial aqui de Caruaru sobre as quedas no fornecimento de energia elétrica, hein? A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. O seu AB1 já começou, 11h54 agora. A B1 de volta na telinha da Asa Branca, 11h57 agora. E olha, aqui em Caruaru, moradores de um residencial têm sofrido com as quedas no fornecimento de energia elétrica. Veja na reportagem. Este é o Residencial Village, no Alto do Moura. Ao lado de um ponto turístico da cidade, casa espaçosa e ruas tranquilas, o lugar perfeito para morar. O sonho de sair do aluguel se tornou um pesadelo para Arthur, que conta que ele e a família vêm perdendo o sossego com as constantes falhas na rede elétrica. Os parentes já perderam eletrodomésticos e eletroportáteis. Mais ou menos, praticamente por mês, cai 2 a 3 vezes por mês de energia. Quando é época de São João, acredito por causa da festividade aqui em cima, ela aumenta bastante. Então isso gera bastante consequência, né, de queimar eletrônico. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, porque eu já me antecipei antes, né? Quando eu vim morar aqui, já me avisaram, Arthur, aqui tem muita falta de energia. Então eu me antecipei e comprei uns filtros de linha justamente para não sofrer esse tipo de coisa. Mas a minha irmã mora aqui na rua de trás e ela já teve, né, uns equipamentos eletrônicos queimados, né, caro, que foi televisão, videogame, geladeira. Então isso aí gera bastante consequência, entendeu? Pedro chegou para morar no residencial há 6 anos. Desde que chegou para residir aqui, diz que as quedas de energia sempre fizeram parte da rotina dos moradores. Mas agora elas aumentaram. Tem faltas de energia aqui constante mesmo. Isso indiferente de ser época do São João, mas no São João é mais frequente e às vezes a demora do retorno da energia é grande. 5, 6 horas de espera, às vezes à noite, às vezes é durante o dia, não tem uma coisa certa. E nós temos linhas de alta tensão passando aqui no bairro e sempre está acontecendo isso. Você já teve prejuízos? Já perdi 2 televisões, porque eu não tenho mais nota fiscal para fazer queixa e estou com problema na geladeira. Pedro chegou há mais tempo por aqui, há 15 anos, e explica que nesse tempo todo a família teve que se adequar. Ele diz que nunca sabe se a energia vai durar ou não. As quedas de energia são constantes. Se não é 2 em 2, é 3 em 3 meses. E quando chega aqui o festejo da festa junina no Alto do Moura, então é um caos mesmo. Neste condomínio popular, que tem mais de 1.400 apartamentos e mais de 5.000 moradores, as quedas também são registradas. Hilda já perdeu eletrodomésticos e diz que seja dia ou noite, a energia cai sem ninguém avisar. Se sair, não pode deixar uma máquina ligada, não pode deixar uma televisão ligada, tem que tirar da tomada, porque quando chegar está queimada. Eu já queimei um micro-ondas, meu micro-ondas pifou e estava novo, não estava velho. E era dos modernos, que era elétrico. Não tinha nem prato. Aí queimou meu micro-ondas, que eu não sei como. Mas além dos relatos dos moradores, quem vem sofrendo também são os comerciantes. Com essas quedas constantes de energia, esse freezer aqui dessa padaria foi queimado. Nesse outro lado, mais para frente, nesse outro estabelecimento comercial, no frigorífico, 4 freezers foram perdidos. Mais para frente, mais prejuízos. Aqui, todo mundo vem sofrendo.
Neste mercadinho, Caetano precisou comprar uma freezer nova. Ele teve que tirar do bolso quase R$5.000. O começo vem em queda de energia direto, e mais quando está chovendo. Aí cai e volta ao mesmo tempo, passa uns 15 minutos, 10, 15 minutos para voltar, e eu perdi um freezer já por aqui. Quanto foi o prejuízo? 4.800. Justamente eu comprei um novo, está ali. Haja dor de cabeça, haja prejuízo, não é? Sobre esses problemas, nós entramos em contato com a Neo Energia. Aí eles disseram que estão realizando a substituição de parte da rede elétrica que atende às localidades, o que pode ter provocado esse problema no fornecimento. A empresa disse ainda que equipes da Neo Energia vão realizar uma vistoria completa para identificar a necessidade de substituição de equipamentos. Ainda de acordo com a nota, esses serviços devem ser concluídos até o dia 15 de julho. Agora, 12h, 1 minuto, vamos seguindo porque a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra o delegado Luiz Alberto Braga, que atirou em um morador de Fernando de Noronha durante uma festa. A gente vem acompanhando esse caso aqui no AB1. E o policial virou réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado e omissão de socorro. A decisão foi tomada pela juíza Fernanda Moura de Carvalho. A briga aconteceu durante uma festa no Forte dos Remédios. O delegado estava com uma mulher e a confusão teria sido motivada por ciúmes. Emanuel foi atendido no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, e transferido de avião para o Hospital da Restauração, no Recife. Ele passou por uma cirurgia, teve a perna amputada e depois foi transferido para o Hospital Alfa, em Boa Viagem. O ambulante teve alta e segue a recuperação fora do hospital. O delegado Luiz Alberto Braga estava em Noronha a serviço, tirando férias do titular. De acordo com a juíza Fernanda Moura de Carvalho, o réu tem prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação. O delegado não foi preso e responde ao processo em liberdade. A juíza também determinou o afastamento dele do cargo até o fim do julgamento, a suspensão do porte e o recolhimento de armas e a suspensão dos direitos políticos. Luiz Alberto Braga também responde a processo administrativo disciplinar especial na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social. A defesa do delegado Luiz Alberto Braga diz que a decisão não entra no mérito e não descarta a legítima defesa, apenas dá curso natural ao processo sem juízo de valor. O advogado de Emanuel disse que a vítima foi vítima dessa agressão e também é assistente de acusação e diz que sempre entendeu que os fatos apurados configuram tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Agora vamos aos destaques do G1, porque tem os registros da violência no interior de Pernambuco. Em Água Preta, um homem foi preso após agredir violentamente a esposa. A Ayali Guimarães está chegando aí ao vivo e vai contar essa história pra gente. Boa tarde para você, Ayali. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a AB1 de hoje. Como você disse, um homem foi preso por agredir a esposa. O caso aconteceu em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. E olha só que absurdo, o homem agrediu a esposa com uma marreta, né? Segundo testemunhas, ele bateu com essa marreta na cabeça e na região do rosto dessa mulher. De acordo com a polícia militar, o caso aconteceu no bairro Eudócia, em Água Preta. Os vizinhos ouviram os gritos da mulher e quando chegaram ao local, chamaram a polícia. A polícia foi até a residência. Nesse momento, encontraram a mulher caída no chão, né, com as marcas dos golpes de marreta. O homem estava escondido dentro da própria residência. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Palmares, que também fica na Mata Sul. O homem passou por audiência de custódia e vai poder responder por violência doméstica. Já a mulher foi socorrida para um hospital da região. O estado de saúde dela não foi informado. Almir. Ayala, a gente vai seguir acompanhando essas investigações também e o estado de saúde da vítima, é claro. Estou vendo que no G1 também tem informações a respeito de um capotamento que aconteceu na BR-104 aqui em Caruaru. Ayala. Isso mesmo, esse acidente, né, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava com mais 4 pessoas dentro do veículo. Ele perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. As 5 pessoas, né, com o motorista, felizmente não tiveram ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados até o local e ajudaram aí no socorro dessas vítimas. Essas pessoas foram levadas
para hospitais aqui da região, né, para receber aí a avaliação médica. A causa do acidente ainda não foi identificada e a polícia disse que segue investigando. Almir. Ayali, muito obrigado pelos destaques do G1. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Até amanhã. E vamos de Momento WhatsApp agora. O Clínio Galvão mora na Boa Vista, aqui em Caruaru, e está reclamando de lixo acumulado no meio da rua. Vamos ver. Rua Nazaré da Mata, na Boa Vista 2, a entrada da Rua Terra Nova. O aterro sanitário de Caruaru mudou de lugar agora. O povo é mal educado, né? Mas quem se tomar uma providência aqui, um justifica o outro, né? Bom, o Clênio está bem preocupado, por motivos óbvios. A gente viu a situação aí da rua, o recado que se estende sempre para os moradores também, porque, claro, tem o papel do poder público, mas olha, francamente, olha o acúmulo desse entulho todo aí nesse trecho do bairro Boa Vista. É impressionante, né? A gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, mas ainda não tivemos uma resposta. A gente vai esperar essa resposta também, porque esses entulhos precisam ser recolhidos, evidentemente, mas fica o recado de consciência para o morador, para a moradora. Não dá, né? A gente tem que zelar pela nossa rua, pelo nosso bairro e colocar o lixo no dia certo da coleta é a forma mais cidadã que a gente tem para evitar esse tipo de cena, esse tipo de situação. Viu, Clênio? A gente vai continuar acompanhando. E a sua reclamação também pode aparecer aqui no AB1, é só mandar para o nosso WhatsApp 99198-8212. Agora, meio-dia, 7 minutos. Na próxima segunda-feira, a Receita Federal paga o segundo lote de restituição do imposto de renda, hein? Já é possível consultar para saber se o seu pagamento vai ser feito nesse próximo lote. Vamos saber de Joel Almeida outras informações a respeito desse assunto. Muita gente ficou sem entregar a declaração esse ano, Joel. Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Vou fazer essa pergunta ao Rafael Casimiro, que é delegado da Receita Federal aqui em Caruaru. Delegado, o Almir perguntou no estúdio se muita gente ficou sem entregar à Receita Federal essa declaração aqui em Caruaru. Queria que você trouxesse um balanço desse ano. Muito boa tarde, Joel. Boa tarde a quem está nos assistindo. Não teve muita gente que ficou sem entregar, não. Nossos números foram alcançados. Então, a gente teve um resultado bem positivo agora no ano de 2025. Agora a gente fala sobre os lotes de restituição. Já está próximo, né, do segundo lote ser pago, já na próxima semana. E muita gente fica perguntando o que é esses lotes e o que é a restituição. Quais são os critérios para o pessoal receber? A restituição, durante o ano de 2024, muitas pessoas que têm desconto dentro do salário da fonte pagadora, desconto do imposto de renda. Então, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa e a empresa faz o desconto do imposto de renda na fonte. Durante o ano de 2024, aconteceu esse desconto. Então, agora em 2025, a gente fez a declaração do imposto de renda, na qual é feito o ajuste. Ou seja, aqueles rendimentos nossos que são dedutíveis da base de cálculo, a gente tem um desconto e, por isso, está uma sobra de imposto. Essa sobra de imposto que a gente recolheu a maior em 2024, a gente está recebendo agora em 2025. Como é que as pessoas de casa elas podem consultar se tem esse valor a receber? Lembrando que para receber precisa ter entregue essa declaração, não é isso? Exato. Somente as pessoas que tiveram o imposto derretido na fonte e que fizeram a declaração, que ficaram com saldo de imposto a restituir, é que vão receber. Então consulta através do site da Receita Federal, no serviço Meu Imposto de Renda, consultar a restituição. É bem simples. Tem cronograma, tem data específica sobre esses lotes? São 5 lotes. O primeiro lote foi no dia 31 de maio e agora o próximo lote, o próximo pagamento é a partir de segunda-feira, dia 30 de junho. E a consulta foi a partir de ontem. Então você já pode entrar no site da Receita, consultar para saber se tem direito à restituição. Para consultar, entra lá com CPF, identidade, nome completo, como é que funciona? Basta consultar com CPF e data de nascimento. É bem simples no site da Receita. Agora a gente fala sobre malha fina. Tem muita gente que ouve falar na malha fina, mas não sabe o que significa a malha fina. Queria que você também trouxesse uma explicação para os telespectadores que estão em casa nos assistindo. Ou seja, a malha fina é diferente da restituição, né? Quem vai receber a restituição não ficou na malha fina, mas tem também o inverso. Exato. Se você está na malha fina, você não pode receber a restituição até corrigir aquela declaração. Então, a malha fina é um batimento entre aquelas informações que a gente tem aqui nos computadores da Receita e as informações que o contribuinte apresentou na sua declaração de imposto de renda. Caso haja alguma divergência, ou caso haja alguma incorreção, ou então, se for preciso mesmo, a Receita Federal receber mais documentos,
a declaração ela fica retida nesse sistema chamado malha fina, aguardando o contribuinte apresentar aquela documentação, a comprovar tudo que ele declarou, e aí depois que ele faz a comprovação, é que ele pode receber a restituição. Enquanto a declaração não está na malha, ele não pode ser restituído. Muito obrigado pelas informações. Conversei agora com Rafael Casimiro, delegado da Receita Federal aqui de Caruaru, que passou as informações sobre o imposto de renda retido na fonte, sobre a restituição e também sobre a malha fina. Então é importante você ir lá no site da Receita Federal, consultar com seus dados pessoais, nome completo, data de nascimento e CPF e verificar qual é a data que você vai receber esse dinheiro de volta. Alegria aí, quem sabe com esse dinheiro você não possa investir, pagar alguma conta que está atrasada, enfim. Lembrando, gente, que nada de emprestar esse dinheiro, viu? Volto contigo, Almir. Joel, muito obrigado pelas informações e daqui a pouquinho o assunto é Pix automático. Até já. A seguir no AB1, você vai acompanhar o sofrimento dos familiares de pacientes que estão no Hospital da Restauração. São pessoas que saem aqui do interior do estado e precisam dormir do lado de fora do hospital, porque não podem ficar junto com os parentes que estão internados. Olha só que situação, pessoal, olha essa imagem. E ainda tem o AB Saúde. Vamos falar sobre doenças alérgicas hoje, hein? Meio-dia, 11 minutos, a gente volta já. Estamos de volta para você, meio-dia, 14 minutos. E na maior emergência pública de Pernambuco, o Hospital da Restauração, no Recife, parentes de pacientes que saem aqui do interior dormem do lado de fora da unidade. Esses familiares ficam abrigados apenas na marquise do prédio, muitas vezes deitados em pedaços de papelão. Para essas pessoas, o sentimento, claro, é de descaso e de falta de acolhimento, como se não bastasse a preocupação de estar com alguém da família internado. Veja na reportagem de Joab Alves. O Hospital da Restauração é o maior hospital da rede pública de Pernambuco. Conta com 833 leitos e tem uma média de 6.000 atendimentos de emergência por mês, incluindo clínica, pediatria e traumatologia, e realiza mais de 1.200 cirurgias todo mês na unidade. Na entrada da emergência do hospital, a gente vê uma realidade difícil que não parece ter solução. Familiares de pacientes internados no hospital que não podem ficar ao lado do parente e que aguardam por notícias na porta, embaixo de uma espécie de marquise. Muitos vêm do interior do estado e não têm onde ficar. Gerlane é uma dessas pessoas. A mãe dela está internada e, sem ter informações precisas, ela passa os dias e as noites em frente ao hospital. Para conseguir tomar um banho é sacrifício, já que o hospital não oferece um espaço para quem fica do lado de fora da unidade. Eu sou de Goiânia, a gente só entra na hora da visita e um exemplo, se chegar uma pessoa da minha família aqui, eles não deixam entrar. Só uma pessoa só? Só deixa entrar uma pessoa só. A gente não tem direito a uma água, a gente não tem direito a um banheiro, a gente não tem direito a nada aqui. Muito pelo contrário, eles ficam expulsando a gente aqui todos os dias. De 4 horas da manhã, chegam os vigilantes aqui expulsando a gente daqui. Na bolsa, ela trouxe um pouco de comida, que também leva para a mãe nos horários de visita. Mas o mais importante é a água, que, segundo ela, está faltando dentro do hospital. Água mineral para os pacientes não tem, a gente é que leva. Rejane é agricultora, ela é de Itaíba, no Agreste, e também está dormindo na porta do hospital, esperando notícias do pai. A falta de informação sobre o real estado de saúde do pai só aumenta a angústia dela. Que não for causa de cirurgia, fizesse a medicação, porque ele está sem aparelho nenhum lá dentro. Consciente, falando, pedindo para ir embora, em riba de uma máquina, nenhuma cama tá no corredor. Aí o remedinho que toma só um soro. Eu digo, minha gente, ou vamos me dar alta para ver, disse que não pode. Aí só que eu quisesse tirá-lo. Lucineide está há uma semana dormindo na porta do hospital. O marido dela está na sala vermelha. Ela dormia em um pedaço de papelão, mas no meio de tanto sofrimento, ganhou um colchonete. Para ela é uma humilhação ter que dormir na rua e nem poder usar um banheiro de forma digna. Uma hora está chovendo, a gente tem que levantar as pressas com a água chegando nos pés. E mesmo assim eles ainda querem tirar a gente daqui. É triste a gente que vem do interior para a gente não cantar assim, que não conhece nada. Aí para tomar banho também tá outra tristeza, que não tem banheiro, um banheirinho é longe, a gente tem que ir cedo, porque tá dando, a gente não pode ir mais. Não tem que tomar banho, é um sufoco tomando banho no canequinho. Já não bastasse dormir no chão, né? Acho que ela pega infecção, coisa e tal. Ainda tem banho, né? Alimentação.
É você que vem de longe, de interior, que a gente não tem noção de quando que esse meu paciente vai ter alta. É complicado. Na visita das 21 horas na porta da emergência, já é comum ver as pessoas se organizando para a visita na sala vermelha. Muitas delas já foram avisadas de que não vão conseguir falar com o médico. E essa, inclusive, é uma das principais reclamações. E falar com o médico é na visita das 14 horas, tá certo? A gente está no lugar público, onde a gente paga imposto. Eu pago imposto, entende? Esse pessoal daqui, não tem ninguém formado para estar aqui, para atender esse pessoal todo. Não tem. Um pessoal que não sabe tratar o outro. Uma semana depois, voltei aqui ao Hospital da Restauração. A situação está do mesmo jeito. Muita gente em frente aqui à unidade hospitalar, sem ter direito a um banho, sem comida e se virando como podem. Só foi eu chegar ao hospital e ouvir muitas reclamações. Reginaldo é de Paranatama, no Agreste. O pai dele, de 73 anos, está há dias esperando uma cirurgia. Frustrante, revoltante, porque a gente sabe que todo brasileiro paga impostos, né? Até um palito de fósforo que você compra se paga impostos. E a gente chega em um hospital que é referência internacional até, né? Tem, no caso, profissionais gabaritados, mas a questão da organização, a questão da educação. Olha, a gente vai falar com o porteiro, a gente, no caso, é mal atendido, né? Vai falar com a parte do serviço social, não dão informações coerentes. Joga para o médico. Chega no médico, o médico fica somente enrolando. Um vídeo feito dentro da emergência mostra pacientes aglomerados no mesmo espaço. Entre os pacientes está a mãe de Hudson, que sofreu um acidente de carro. Sem dinheiro para ir e vir todo dia, ele dorme na porta do hospital. Muita gente que vem de interior, vem de fora para cá e vive nessas situações aqui no papelão, né? Ao lado dele, o Felipe é de Palmares, na Mata Sul, que acompanha o primo, vítima de acidente de moto. Para Felipe, a pior parte é a noite. É frio, né, velho? De madrugada aqui faz frio. Muito bom, não. Eu consegui tomar banho hoje, né? Agora não sei o dia da manhã, né? Lá dentro, no banheiro. Banheiro sujo. Quem estava ali já deitado e fez questão de conversar comigo foi o seu José Eduardo. Ele é de Ipujuca. O filho dele está em coma depois que sofreu um acidente de moto. Com o coração apertado, tomado pela preocupação e sem se alimentar direito, ele disse que até sente tontura. Naquela noite, me contou que conseguiu comer. Eu comi biscoito. Com quê? Com guaraná. Eu sou de Ipujuca. E para mim, para lá, vai ficar mais caro a passagem. Para eu ir e cansar, né? Porque eu já tenho 63 anos. Eu gosto de um alimento, que você não se alimenta direito. Às vezes dá tontura, de fraqueza. De madrugada o frio aperta, senhor. A gente não pode entrar para dentro para dormir, tem que ficar aqui fora. Ele não deixa não ficar lá dentro, não? É? Não. Por quê? Não sei. É tudo aqui fora. Quanto sofrimento, pessoal. A gente precisa minimamente se colocar no lugar dessas pessoas. Imagine, sair do interior já é difícil para ir até a capital. A gente sabe dos gastos, é muito difícil, não é? E levar um parente que precisa ser internado. A gente viu nas imagens também a situação interna, dentro do Hospital da Restauração. É uma realidade também deprimente. E na frente do HR, um cenário como esse. Parentes que querem acompanhar os seus parentes que estão internados, parentes que estão preocupados com esses familiares do ponto de vista da recuperação e ainda assim com esse nível de exposição todos os dias e noites e madrugadas. E nesse período frio do ano, já pensou? Essa reportagem foi gravada em 2 noites. O Hospital da Restauração é sim uma referência no Norte e no Nordeste, mas é essa a situação. E o diretor-geral do HR, Petros Andrade, falou sobre essas reclamações que a gente viu na reportagem. Vamos ver o que ele disse. Essas pessoas que aí estão são visitantes, eles não são acompanhantes. Acompanhantes são aquelas pessoas que estão dentro do hospital com seus parentes que estão internados. Essas pessoas têm direito à refeição, a banheiro, a local de permanência. As pessoas que estão aí na porta estão com os pacientes em unidades que não dá direito ao acompanhante e não querem ir para casa ou para as casas de apoio. Acontece que eles não têm como voltar para cá depois, eles não têm o dinheiro para fazer esse deslocamento da casa de apoio para cá. A maioria diz isso. Entendo perfeitamente.
são problemas sociais que devem ser resolvidos com o município. Então, nós temos hoje em Pernambuco 180 municípios, todos eles utilizam o Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração tem cadastrado cerca de 74 casas de apoio. E o Hospital da Restauração leva essas pessoas, visitantes, às casas de apoio dos seus municípios. A responsabilidade de trazê-las de volta é da casa de apoio, ou seja, do município em questão. As salas laranja e vermelhas são de pacientes críticos. Então, na verdade, esses pacientes eles não têm acompanhante. Não é o tempo de permanência, mas sim a criticidade. Nessas salas onde os pacientes são críticos, existem 2 visitas, pelo menos, ao dia. Uma das visitas com a obrigatoriedade de acompanhar junto com o médico para entender o que está se passando. Então, é possível, sim, nas salas críticas, a visita é diurna e noturna, para garantir que mesmo as pessoas que trabalham de dia possam vir ao hospital no período noturno ter notícias de seus pacientes. Então, a gente tem horários de visitas fixos, regulares, diários, e que permitiriam que os pacientes se deslocassem os acompanhantes ou visitantes acompanhassem para vir ter notícia. Não é uma responsabilidade do hospital criar uma pousada temporária para pessoas de outros municípios e, mais uma vez, nós somos um hospital de gestão estadual, temos as responsabilidades com os pacientes e acompanhantes que aqui estão dentro. Os visitantes ou pessoas que vêm através de TFD, tratamento fora do domicílio, eles são de responsabilidade do município. Então, é obrigatório que essas pessoas reivindiquem aos seus municípios o transporte da casa de apoio ao hospital. O hospital já dá transporte do hospital para a casa de apoio. Então, literalmente, é uma passagem só. Uma coisa é certa, o que se pede também não é uma pousada. A gente viu o diretor do hospital falando a respeito disso, de que não é uma responsabilidade do HR ter uma pousada e disponibilizá-la para essas pessoas. A gente está falando sobre o mínimo de dignidade. A gente está falando sobre o mínimo de atenção de quem saiu de casa, de cidades distantes, para ficar mais perto de pessoas que estão em processo de recuperação. É só isso. Se é do município, se é do estado, alguém tem que ter a responsabilidade. E a gente vai seguir acompanhando essa história aqui no AB1. Vamos em frente? Bom, consultório aberto a partir de agora, porque chegou a hora do AB Saúde e hoje nós vamos falar sobre doenças alérgicas, porque nesse tempo mais frio os sintomas aparecem com ainda mais frequência. Então, Priscila Martins está chegando. Uma boa tarde para você, Priscila. Oi, Elmi, boa tarde para você também e para todo mundo. Consultório aberto, pois é, muita gente sofre e o número é até alarmante. 35% da população mundial sofre com doenças alérgicas e respiratórias e que precisam e querem algumas coisas, fazer qualquer coisa que possa aliviar os sintomas, principalmente quando tem crise. Porque todo mundo se queixa de muita dor de cabeça, dor na área dos olhos, também aqui na face, né, no nariz. Então, é uma situação que incomoda bastante. A gente tem uma reportagem para exibir agora, falando exatamente isso, de pessoas que sofrem com esse tipo de problema e que o que elas fazem, né, para poder amenizar a situação. Acompanhe aí na reportagem. Dias de chuva e sol. Esse tempo louco, indeciso, é o bastante para que as alergias comecem. Quem sente na pele os efeitos das alergias é Silvia. É sofrido, o inverno, principalmente aqui em Caruaru, né, que o clima fica bem frio, então eu sofro muito. Mesmo fazendo toda a questão preventiva, evitando ambiente com mofo, ambiente com ácaro, evitando fumaça nesse período de São João, assim, que a gente passa também, é muito ruim. Tudo isso interfere muito para contribuir com a crise, né? Mas aí é um sofrimento. Silvia foi diagnosticada com rinocinusite após exames de imagem há pouco mais de 5 anos. Já fez muitos tratamentos, mas sempre que uma crise nova aparece, interfere na rotina da publicitária. Olha, o diagnóstico foi através de vários exames, né? Passei por alergologistas, por otorrinos, fiz vários tratamentos, mas ela sempre volta.
Então, assim, eu já sofro com isso há uns 5, 7 anos por aí. Então, assim, já faz muito tempo mesmo. E aí, realmente, é rinocinusite, né? Já fiz também a questão de tomografia da face, para verificar também a questão dos seios nasais e todos obstruídos nos períodos de crise, o que constata a sinusite. E a rinite é, né, aquele espirro sem fim, aquela coceira terrível no nariz e as corizas, né? Então, acaba ficando muito associado os dois. Entre os sintomas da sinusite estão sensibilidade nos seios da face, dor de cabeça, catarro esverdeado ou amarelado, acompanhado de tosse noturna com catarro, uma vez que essa secreção escorre pela garganta ao deitar a cabeça. Mas com os sintomas tão parecidos, como identificar se é rinite ou sinusite? A rinite é uma inflamação da estrutura do nariz, que causa sintomas como entupimento, coriza, espirros e coceira. Já a sinusite é uma inflamação dos seios da face, gerando acúmulo de secreções nesse local. No caso da sinusite, se não tratada, ela pode evoluir para casos graves e atingir pulmões e até o cérebro. Viu aí, gente, como é difícil lidar com esse tipo de problema, né? Até porque interfere demais na rotina da pessoa, no trabalho, no dia a dia, né? Na disposição. Por isso que nós estamos aqui com a otorrinolaringologista Thaisa Salgado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, de estar aqui disponível, abrir a sua agenda para os nossos telespectadores, né? E responder, então, as perguntas. Doutora, muito boa tarde. É um problema sério, o consultório está lotado, né? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, pessoal da AB Saúde. Realmente, nessas épocas assim de festa, de frio, na mudança climática que a gente vê aqui, principalmente na cidade aqui, né, de Caruaru, a demanda aumenta bastante, né? Então, a gente vai aí conversar um pouco sobre isso para poder esclarecer vocês e tirar algumas dúvidas. Por falar em dúvidas, eu tenho aqui algumas dos nossos telespectadores. A primeira vai aparecer aí na sua tela, a primeira é da Maria Eduarda, ela é do Inocop aqui de Caruaru. Ela pergunta assim: sempre tenho crise de rinite, quando o tempo fica mais frio. Tem algo que possa fazer para evitar a crise? Eduarda, né? Maria Eduarda. Maria Eduarda, veja, lavagem nasal, que a gente sempre recomenda aqui no consultório, vai ajudar bastante. Né? O mecanismo ali da lavagem do nariz, ele vai ajudar a limpar a tua narina, vai tirar ali alguns aeroalérgenos e poluentes que ficam dentro da mucosa do nariz, causando ali a inflamação e a irritação, que vai fazer com que agrave, né, os sintomas, principalmente nessa mudança aí de clima no tempo mais chuvoso. Além disso, existem várias formas de rinite, que a gente normalmente só escuta falar da rinite alérgica, mas na verdade tem a rinite vasomotora, rinite química, rinite alérgica, rinite inflamatória e pacientes que tenham ali uma predisposição de transição, né, de piora dos sintomas na modificação do clima, vai ser importante também ter um acompanhamento especializado para poder evitar que tenham esses problemas, tá bom? Ana Laura, aqui de Caruaru, pergunta: tenho sinusite e rinite. Mesmo sem estar em crise, devo fazer lavagem nasal? Perfeitamente. Acabei de falar aqui, né? A lavagem nasal... Evita a crise. Né? Evita, perfeito. A lavagem nasal, a gente estava até conversando aqui, antes de começar aqui ao vivo, e o Matheus, que está aqui com a gente também, né, aqui gravando conosco, ele estava falando que ele sofre de crises alérgicas, e não só ele, como vários pacientes. Depois que começam a fazer a lavagem nasal diariamente, eles veem, né, a redução das crises, e quando tem as crises, a intensidade, né, da doença, ela é muito mais branda quando você tem o hábito de lavar o nariz diariamente. Então, eu sempre bato na tecla isso aqui. A lavagem nasal, ela é diária, independente de você estar doente ou não. Existem algumas ressalvas que eu acho importante a gente falar aqui, porque hoje em dia, como está muito disseminado o uso, né, a lavagem nasal, a gente vê também a questão dos vilões. Não, mas vai para o meu ouvido, doutor, eu fico preocupada. Né? A lavagem nasal feita de forma correta, né, orientada pelo profissional, especialista ali, não vai trazer problema para você. Existem algumas indicações na qual a gente vai pedir para que seja feita com lavagem de alto volume, que são as seringas e aquelas garrafinhas de dispositivos que a gente vê cada vez mais comum, e em outros casos a gente vai pedir para ser mais suave. Mas a indicação da lavagem é para ser feita todos os dias. E para todo mundo, né? Tem uma outra pergunta aqui da Luciene Silva, do Pinheirópolis. Ela pergunta assim, ó: meu filho tem 3 anos. Nesse tempo frio, ele coriza muito. Fico receosa de medicar sempre que ele corizar. O que posso fazer? Perfeito. Na verdade,
mais uma vez. A lavagem nasal, provavelmente essa coriza deve ser porque ele tem alguma reação alérgica, pode ser até de repente fungo, tá? Porque o que é que acontece? No tempo frio, as paredes, elas, por conta da chuva, elas ficam mais úmidas, né? E o fungo, ele gosta disso, ele gosta do quentinho, né? E do abafado. Então, muitas pessoas que têm uma rinite alérgica mais predominante para o fungo, vai ter ali um aumento, né, das crises nesses momentos. Então, é importante também investigar, ver qual é o tipo de rinite dele, fazer teste de alergia, se for o caso, porque existem outras formas também de trabalhar o diagnóstico e o controle da criança, sem necessariamente ter que estar dando antihistamínico e medicação o tempo todo. A gente tem menos de 1 minuto, doutora, mas José Antônio fez uma pergunta que eu acho pertinente para hoje, que diz assim, ó, como saber se os sintomas são alérgicos ou já é uma crise de rinite e sinusite? Certo, excelente pergunta, Antônio. Veja só, os sintomas alérgicos, normalmente, eles são sintomas de irritação, são sintomas irritativos, tá? Você vai ter coceira nos olhos, coceira no nariz, espirros. Às vezes tem aqueles pacientes que ficam do lado ali o tempo todo coçando a garganta e a gente incomodado com aquilo, tá? Então, assim, é normalmente um paciente que vai ter sintoma de irritabilidade. Já a sinusite, que é a doença instalada, né, a infecção, os sintomas são mais fortes, digamos assim. Você vai sentir peso na face, normalmente em mais de um lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Você vai, às vezes, perder o olfato e o paladar. Às vezes você sente também, você nota que a secreção ela vai ficando mais espessa e às vezes vai mudando a coloração. Mas não necessariamente porque a coloração da secreção está esverdeada ou amarelada, por exemplo, significa que o paciente está com a sinusite bacteriana e que vai precisar de antibiótico. Tem que fazer uma avaliação, né? Bem certinho. Doutora, muito obrigada por essas respostas. Obrigada a você que acompanhou a AB Saúde hoje. Continua com a gente aí para mais informações do AB1. Almir, eu volto contigo. Priscila, muito obrigado pelo nosso consultório dessa quinta-feira, hein? Bom trabalho para você. Agora, 12h34. E o surgimento do Pix trouxe mudanças na forma de realizar pagamento. E esse tipo de transação financeira está presente no dia a dia de muita gente. E agora existe uma nova modalidade, é o Pix automático. Então a gente vai falar sobre essa novidade com outros detalhes com o repórter Joel Almeida, que está voltando aqui no AB1. Joel. Oi, Almir. Boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou o economista, o Jardim Rodrigues, que está aqui ao meu lado. Jardim, primeiro, para começar a explicar ao pessoal que está em casa o que é o Pix automático, como é que ele funciona. Boa tarde a todos, paz e bem. O Pix automático, ele vem como uma alternativa ao débito automático. Para o cliente, ele pode não ver tanta diferença, mas ele vai mudar todo o arcabouço, como é que funciona. E aí é um Pix e as empresas podem programar, o cliente aceita e aí vai servir para quê? Para pagar esses serviços recorrentes. Por exemplo, um aluguel, um serviço de assinatura, a academia, a empresa envia a solicitação para o cliente aceita e aí no dia programado o banco faz esse débito do cliente e paga a empresa. Ou seja, é preciso contratar, aceitar lá no aplicativo bancário, é isso? Isso. As empresas, elas vão fazer o convite e aí as pessoas físicas aceitam no aplicativo e no dia combinado o banco faz o débito. E pode ocorrer entre pessoas também. Por exemplo, você que paga um aluguel para a pessoa física, você programa lá o dia certinho e aí é o Pix recorrente. Chega no dia, o banco vai fazer a transferência automaticamente. Isso é muito bom porque evita esquecimentos. Mas em relação, às vezes a pessoa está ali com aquele dinheiro, desconta um pagamento específico que não estava programado ali, enfim. No dia desse pagamento, se não tiver saldo, o que é que acontece? Olha, você vai programar o pagamento e no dia do pagamento o banco vai fazer essa transação. Se não houver saldo, é cancelado automaticamente. Alguns bancos podem fazer outras tentativas no mesmo dia, mas é cancelado automaticamente. Por isso é importante que você tenha saldo para poder a transação ocorrer. Muito obrigado pelas informações. A gente conversou sobre Pix automático, essa nova modalidade que pretende agilizar ainda mais e ajudar também as pessoas esquecidas. Almir, eu volto contigo. Valeu, Joel. Valeu. Obrigado pelas informações com essas orientações ao vivo. Bom trabalho para você.
E chegou a hora do AB Esporte. A gente vai bater um papo com o Herbert Ramos, porque ele está chegando com informações importantes para quem não perde uma corrida sequer. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Olá, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. O interior de Pernambuco será palco de mais uma corrida. A São Domingos Running acontece no dia 20 de julho. A largada será realizada às 7 horas da manhã da data do evento, em frente à quadra poliesportiva Santa Maria, lá no bairro José Monteiro. Alô, turma de Brejo da Madre de Deus, hein? O percurso total será de 6 quilômetros e os corredores podem se inscrever na categoria geral, faixa etárias ou na categoria PCDs. A São Domingos Running também oferta premiações em dinheiro, que vão de R$ 100 a R$ 300, além de troféu. As inscrições nessa corrida podem ser feitas pela plataforma pacetimecrono.com.br, plataforma para quem quiser se inscrever, ou pelo contato, número de telefone 81981317591. O período de inscrições segue até o dia 30 de junho, então tá coladinho aqui, daqui a pouquinho se encerram as inscrições, mas a turma que curte uma corrida vai ficar ligada para poder participar, Almir. Legal demais, hein? Turma sempre animada, disposta e na corrida. E quais são as notícias que você traz da Patativa do Agreste, hein, Herbert? Agora a gente vai para a corrida nos campos, porque a CBF divulgou as datas e horários das rodadas que ainda serão realizadas na fase de grupos da Série D. E o Central já sabe onde, com quem e quando vai jogar. Vamos conferir aqui. Próxima rodada já vai ser neste fim de semana, dia 29 de junho, 5 da tarde, 17 horas, Santa Cruz e Central. Depois a Patativa encara no dia 6 de julho, no Lacerdão, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Aí nós temos aqui América de Natal e Central no dia 13, Central e Souza, jogo importantíssimo já na reta final da primeira fase, Central e Souza no Lacerdão, dia 20, 4 da tarde. E o Central encerra a participação na Série D, pelo menos na primeira fase da Série D, encarando fora de casa a equipe do Ferroviário, esse jogo dia 27, 4 da tarde. Então, principalmente para quem é de Caruaru e estava querendo saber quando o Central ia jogar em casa, jogo contra o Santa Cruz de Natal, dia 6 de julho, 4 da tarde, e contra o Souza da Paraíba, dia 20 de julho, também 4 da tarde. Então, fica aqui o lembrete, fica aqui um aviso. Falar em lembrete, Almir, coladinho aqui no AB1, tem o Globo Esporte. Sabrina Rocha vai trazer os destaques para a gente agora. Oi, minha gente, tudo bem por aí? No Globo Esporte de hoje, vocês vão ver uma reportagem muito legal sobre a parceria entre o técnico Hélio dos Anjos e o filho dele, que é o auxiliar do treinador no Náutico. O Guilherme dos Anjos tem um papel fundamental no esquema de jogo do Timbu. No esporte, a gente vai te contar o que Daniel Paulista precisa fazer para salvar o Leão do rebaixamento. Ganhar quantos jogos, hein? Já já você vai saber. E o Mundial de Clubes segue como prioridade por aqui. Mais um time brasileiro garantiu vaga nas oitavas. A gente se vê logo depois do AB1. Tô te esperando, hein? Recados dados também em relação ao Central e agora em relação ao Globo Esporte. Coladinho no AB1, fica aqui o nosso convite para você que está do outro lado da tela poder acompanhar. Por falar em convite, vou deixar aqui outro convite também. Quem quiser acompanhar mais informações sobre o esporte regional, acessa lá, GE Caruaru e Região, sempre atualizado com as maiores informações para você. Um abraço, Almir, até amanhã. Todos os convites foram aceitos, Herbert. Grande abraço e até amanhã. Bora falar de cinema agora? É que em Garanhuns está começando hoje um festival dedicado à sétima arte. Várias atividades fazem parte da programação. E quem traz os detalhes para a gente é Leonardo Costa. Oi, Almir, serão 4 dias de programação gratuita no Sesc Garanhuns. O público vai contar com a exibição de mais de 40 curtas, além de muito debate sobre o cinema. Sobre esse assunto, sobre esse evento, eu vou conversar agora com o Lucas Marinho, que é o coordenador geral. Lucas, chegue mais para contar para a gente por que trazer esse evento para Garanhuns. Territórios Afetivos, né, que é o tema do festival, ele traz um olhar de filmes de diversos estados, cidades e países. É um festival internacional, né? A importância é que Garanhuns, ele, além de ter uma cultura, ele é rico em cultura,
mas o cinema ele traz um novo olhar, né? É uma nova janela para que produtores locais também sejam incentivados a produzir e ter essa troca, porque não é só sobre cinema, é sobre pertencimento. Então a gente vai contar com, além do webinar e as mesas redondas de debate, nós temos essa troca entre público e realizadores. E como é que foi o processo de escolha dos curtas? Olha, o processo de escolha foi pela coordenadoria de Paula Fernandes. Ela juntou uma equipe de curadores que trabalham em grandes festivais pelo Brasil e teve 420 inscrições e foram selecionados 42 curtas-metragens. E tem um filme muito aguardado também, né? Isso, o filme é No Pôr do Sol, é um longa-metragem meu, é produzido por Alexandre Araújo. Eu tive a honra de roteirizar e dirigir. É um filme sensível, né? É um filme delicado, um filme que conta sobre a violência sobre a mulher, é o tema. E é uma história de Jaciane, que ela morava em Olinda, ela sai de casa grávida, né, e vai viver nas ruas vendendo doce. Então, nesse caminho, a ajuda que ela encontra, né, um trisal oferece ajuda, mas parece ser ajuda, né? Então, ao decorrer do filme, a gente vai ver situações como exploração e crime. E para finalizar aí, faz o convite para o público. Olha, apareçam a partir de hoje, quinta-feira, vai até o dia 29. Né? A gente está homenageando 2 artistas também, 2 artistas da TV e do cinema, no dia 29, né? Onde vai ter muita atração musical, né? Vai ter as oficinas, tem inscrições abertas ainda. E venha para o Sesc Garanhuns, tá? A partir de hoje, dia 26. Lucas, muito obrigado pelas informações, ótimo evento. Então eu reforço o convite aqui, evento começando a partir das 3 horas da tarde de hoje, vai aí até o dia 29, inscrições abertas, tem muito debate e muita exibição de filme por aqui. Almir. Que coisa boa, né, Leonardo? Festival de Cinema em Garanhuns, muito obrigado pelas informações. Intervalo no AB1 e na volta tem o último TBT do São João, para a gente relembrar as principais manifestações da nossa cultura nas festas juninas, hein? A gente volta já, 12h, 45 minutos agora. AB1 de volta, para você, 12h, 48 minutos. Vamos ver um pouquinho do movimento do trânsito nessa quinta-feira. Imagens aí do centro da cidade, na câmera que fica ali na Rio Branco, dando essa olhadinha para o pessoal que está seguindo aí na base do seu vídeo, rumo ao pátio de eventos, por exemplo. Mais acima a gente vê os veículos no sentido contrário, o pessoal ali também fazendo a travessia para ir para o Largo da Estação Ferroviária, né, que também é a Via Parque e está toda enfeitada aí nesse período de São João que está quase no final. Imagens ao vivo dessa movimentação de veículos e de pessoas. E nesse período junino, um dos locais mais visitados pelos turistas aqui em Caruaru é o Alto do Moura. Então, Franklin Portugal e Robson Santos estiveram por lá e vão mostrar essa movimentação para a gente. Vamos ver. Os turistas que chegam ao Alto do Moura neste São João têm a oportunidade de vivenciar cultura e história. Na Casa Museu Mestre Vitalino tem um artesanato no barro. Um legado do mestre que projetou essa arte caruaruense para o mundo saber, justamente nas décadas de 40 e 50. A gente vê as raízes, né? A origem daqui em relação a Caruaru, o que mais tem, né? A gente se vê se falando sobre mestre Vitalino, então é muito bom a gente chegar e nessa época, principalmente, a gente vê, né, que muita gente vem e a gente que mora aqui mesmo, a gente também gosta de estar desfrutando e vendo também vivendo essa raiz, né? Esse casal recebeu informações diretamente do neto do mestre Vitalino, Emanuel. Essa terra, né, que nos alimenta tanto, nos dá também a oportunidade de ver a beleza dela na forma de arte. Então, acho que o que eu poderia dizer é que eu vejo a beleza, né, da arte, da terra e da cultura daqui de Pernambuco. Eu acho isso uma beleza, de uma grandeza incrível, né? Você vê que é toda a ancestralidade, ele falou que é dele, do avô, do pai, dos primos, dos parentes, né? Então, eu acho tudo muito lindo. Uma missão honrosa de manter esse legado do avô. Essa continuidade desse legado do mestre Vitalino foi passando de geração em geração.
Começou com meu avô, depois passou pelo meu pai, Severino Vitalino, e hoje eu estou aqui dentro da Casa Museu para dar essa continuidade, né? Mas para ter trabalho também dos meus irmãos, dos meus primos, toda a família dá essa continuidade na arte do mestre Vitalino. Os visitantes enchem os olhos com o artesanato, mas também precisam encher a barriga com culinária regional e forró. Disposição para dança e coreografia. Eu vim diretamente de Recife, senti essa energia e é sem igual. O maior e melhor São João de todo mundo. Até alemão aparece. Eu gosto muito aí do Morro. Eu gosto. Moura, Alto do Moura, fala. É muita alegria. Sim. E falando mais de culinária regional, olha só esse bode assado irresistível. Tudo converge. É comida igual a nossa não tem. É a melhor do Brasil. Combina com todo esse clima aqui. Tudo, frio, São João, cervejinha, cachaçinha, tudo bom demais. Foi muito bom o movimento do São João aqui. Foi muito animado mesmo. Muita gastronomia aqui no Alto do Moura, muita comida. Os turistas gostam muito daqui do Alto do Moura, né? De vir conhecer aqui a cultura nossa. E é isso aí, muito bom mesmo. Que coisa boa, todo mundo feliz por lá. E agora a gente vai conferir o último TBT do São João. Vamos relembrar as principais manifestações da nossa cultura nas festas juninas, bacamarteiros, teatro, na antiga Vila do Forró e até um festival de busca-pé. Acompanhe com a gente. A cultura do bacamarte foi registrada pelas lentes da Asa Branca em 1995. A tradição tem origem nas festas de volta e no folclore do cangaço. Sertanejos que também participaram da Guerra do Paraguai. Em Caruaru, no mês de junho, cerca de 1000 bacamarteiros desfilam pelas ruas da cidade. Eles brincam, dançam e até disputam o maior tiro. Seu Cassimiro Pedro da Silva, 71 anos, aposentado da Prefeitura de Caruaru, é bacamarteiro desde os 12 anos de idade. O primeiro bacamarte ele herdou do pai. Durante o mês de junho, seu Cassimiro participa de várias apresentações. A roupa está sempre pronta para entrar em cena. O seu Cassimiro se prepara para mais uma apresentação. Antes de sair, ele cuida com todo o carinho do bacamarte, que para ele, mais do que uma brincadeira, é a única diversão que ele tem durante todo o ano. Eu fico esperando o tempo do ano, todo ano, para fazer minha festa. Dos 4 filhos do seu Cassimiro, apenas a filha mais nova se interessa pelo bacamarte. Mas ele diz que essa é uma atividade só para homens. Não é satisfatório mulher com arma dessa, como bacamarteira, não. Você acha que é perigoso? É perigoso. É perigoso, até demais, até. E se fosse fácil, aí eu botava a família todinha. As mulheres não participam, entram na marinha, né? Então eu acho que ali deve ser muito mais perigoso, né? Apesar de que isso aqui não é assim diretamente, né? É só mais assim, 1 vez, 2 no ano, né? É só ensinar que aprende. Só ensinar. Nos anos 90, a comunicação contava com os orelhões, que ficavam nas ruas. Os telefones públicos também foram ornamentados. As ruas de Caruaru ganham colorido novo durante o São João. Balões, sanfonas e bandeiras tomam conta da cidade. Este ano, até os orelhões participam da decoração junina. 26 telefones como este foram instalados nos pontos mais movimentados da capital do forró. O orelhão em forma de balão agradou aos usuários. É a cara de Caruaru. Gostou? Gostei, sim. Aprova a ideia. Enquanto isso, no pátio de eventos, a Vila do Forró trazia tradição para os forrozeiros. Na Vila do Forró, em Caruaru, tem bares com comidas típicas e muita bebida. Tudo lembrando uma pequena cidade do interior. É claro que o forró não poderia faltar.
Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Só porque não vem, só porque não vem. Mas não é só isso não, aqui tem muito mais. 15 atores transformam a Vila do Forró em um grande teatro. Aqui, eles encenam cenas tipicamente do interior. Meu povo, não é por acaso que esta é a capital. Os moradores vibram com as palavras da maior autoridade do vilarejo. Situações inusitadas atrapalham o cotidiano da pacata vila. Samarica, pelo amor de Deus, ajude! Essa mulher vai parir! Ah, esse papo! Ô, Samarica, não precisa sair, não. Vamos entrar aqui na casa do Coronel Ludo Gero, que ele me deu permissão. Vamos ajudar, pelo amor de Deus. E revelações podem até comprometer a conduta do prefeito. Acho que até você vai dizer. Aí você explique, seu prefeito. Não tem nada a ver com isso, meu filho. Isso é intriga da oposição. Isso é coisa que se passa! Quando chegares em casa, tu me pagarás. Tem batizado, onde até a plateia participa como convidado e padrinhos. Eu te batizo em nome do Padre, do Filho. O poeta popular declama versos na rua e Coronel Ludo Gero canta com os moradores. Em 1996, o Pífano também era destaque na programação. É o que mostra essa reportagem exibida na época. No apertar da hora, periferia de Caruaru. No apertar da hora, periferia de Caruaru. Onde moravam os Beatles de Caruaru. Onde moravam os Beatles de Caruaru. Sebastião Biano, manda de pifa no agreste azul. Sebastião Biano, manda de pifa no agreste azul. Todo mês de junho, milho verde é ouro igualzinho a... Severino Pedro da Silva, auxiliar de escritório e tocador de pífano. Vitoriano Manuel dos Santos, auxiliar de escritório e zabumbeiro. José Bezerra da Silva, comerciante e tocador de pífanos. João Manuel da Silva, agricultor e tocador de taró. Maurício da Silva Santos, auxiliar de escritório e tocador de surdo. Meu nome é Luiz Vicente da Silva, cunhado do Bill do Pife. Estes são os componentes da Banda de Pífanos Cultural de Caruaru. Durante o ano, eles dividem as apresentações do grupo com outras atividades profissionais. Mas no mês de junho, cresce o número de apresentações e o trabalho na banda passa a ser quase que diário. No ano de 1997, em Sairé, no Agreste, a tradição dos busca-pés animava a cidade com o tradicional festival. Primeiro, o Forró Pé de Serra anuncia que a festa é dos fogueteiros. Aos poucos, eles vão chegando já com os busca-pés nas mãos. O agricultor Miguel Melo fabrica e se diverte com esse tipo de rojão há mais de 20 anos. Na família dele, o busca-pé é uma tradição que passa de pai para filho. Neste mês de junho, ele e mais 10 fogueteiros fabricam mais de 2.000 busca-pés. Tradição antiga. Quando eu era pequeno já batia pilão, aproveitava, né? Aprendi com meu tio. Na noite de São João, a lua ajuda a iluminar o arraial de Sairé. Mas logo ela e as bandeirinhas viram apenas um detalhe. Na principal avenida da cidade, a fogueira divide espaço com os busca-pés. O público se esconde atrás de uma tela de arame.
Só assim é possível ver o espetáculo de perto. Acesas, as espadas de faíscas chegam a ter quase 3 metros. Das mãos dos fogueteiros, elas são lançadas no ar. O busca-pé primeiro gira e até caminha pelo chão. Voa e quando fica preso, os mais ousados vão atrás e soltam a fera de fogo. O São João é isso, uma mistura de várias tradições. Quanta saudade reunida, hein? E amanhã é dia de Som e Sotaque. André Love é o cantor convidado dessa sexta-feira aqui no AB1. Vamos ver. Alô, amores, amanhã, isso mesmo, amanhã, ele que carrega amor no nome, André Love, por favor. Vai ser assim, ó. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação. Esperando vocês, viu? Fica sem reação dessa forma amanhã, Som e Sotaque. Muito bem, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN para a gente conferir e hoje a gente vai conversar com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quinta-feira está terminando agora, agradecendo sempre a sua presença aí do outro lado e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Uma boa tarde para todo mundo e até lá!